Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre História da Química. Esta é a parte 3 da primeira aula, onde nós estamos tratando da natureza da história da ciência e os historiadores da química. Nesta parte 3, para concluir essa introdução, nós vamos falar um pouco sobre a doutrina positivista de Augusto Comte e a história da química na educação química. Eu falei bastante nos dois vídeos anteriores, mencionei apenas a influência de Augusto Comte sobre os historiadores da ciência e historiadores da química no início do século XX e como que essa influência impactou a maneira pela qual a história, essas disciplinas da história da ciência e da química foram desenvolvidas. Então, eu considero que é oportuno dar pelo menos uma palavra breve aqui para apresentar para vocês o Augusto Comte. E depois trataremos um pouquinho sobre como que a história da química começou a ser ensinada. Pegaremos dois exemplos dos Estados Unidos para mostrar como que era a abordagem no caso de cada um desses dois exemplos. Augusto Comte foi um filósofo francês. Nasceu no finalzinho, nos últimos anos do século XVIII e faleceu em 1857, de modo que ele viveu apenas aí 59 anos. Seu nome completo, Isidore Auguste Marie-François Xavier Comte. Ele formulou uma doutrina conhecida como positivismo, né? Ele é considerado também como fundador da filosofia da ciência por muitos, sendo também considerado o criador da disciplina sociologia. O pensamento de Augusto Comte teve muita influência no Brasil, no final do século XIX e início do século XX, e como nós mencionamos em vídeos anteriores, sua doutrina positivista teve grande influência sobre os pensamentos dos primeiros historiadores da ciência e da química, como George Sarton e James Partington. A filosofia dele, como eu acabei de dizer, essa filosofia positivista, ela teve muita influência no Brasil. E no Brasil ela assumiu três vertentes distintas. Uma vertente que nós podemos chamar de vertente científica, que foi representada especialmente pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro e muitos dos seus professores, como o paraense Arão dos Reis, que em 1918 escreveu um livro intitulado Economia Política, Finanças e Contabilidade. Nesse livro ele advogava o intervencionismo estatal como uma maneira para diminuir as diferenças sociais. Isso sempre baseado no pensamento sociológico de Comte. Teve também uma versão militar. Essa versão militar da doutrina positivista, ela estava basicamente representada aí pela escola militar, e o representante máximo desse positivismo nessa escola, o mais proeminente, foi o oficial e professor Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que é considerado aí um dos fundadores, né, se não o principal fundador da República. Foi por forte influência de Benjamin Constant que o Marechal Deodoro acabou proclamando a República. E teve uma vertente religiosa, que culminou, inclusive, na fundação, na criação da Igreja Positivista do Brasil. Essa igreja, ela ainda existe, está aí uma imagem retirada da Wikipédia. Ela foi fundada em maio de 1881, vários anos depois da morte do Comte, e nada menos sugestivo aí, o local da igreja fica na rua Benjamin Constant, que era um positivista declarado e um dos símbolos do positivismo no Brasil. Nessa filosofia, de acordo com o sistema organizado por Comte, as ciências são hierarquizadas. E essa hierarquização vai dar mais abstrata, sem ambiguidade, matemática,
até as mais complexas e cheias de variáveis, onde você não tem tanta certeza dos várias maneiras de abordar essa ciência. E para Comte, essas mais complexas são a sociologia e a moral. Inclusive, como eu já mencionei, Comte é considerado o criador da disciplina sociologia e a palavra sociologia foi criada por Comte. Essa hierarquização, essa classificação em ordem crescente de complexidade, como eu disse, ela parte da matemática, da astronomia, na sequência a física, a química está aqui bem no meio desses degraus aqui, dessa escada, a biologia, a sociologia e a moral. Essa sequência está gravada na escada de entrada da igreja, daquela foto que eu mostrei anteriormente para vocês, tá? E no Rio de Janeiro, e essa classificação, ela é frequente, né, nas tentativas do que nós chamamos de reducionismo científico. Nós comentamos anteriormente, tá, quando nós falamos sobre o porquê estudar a história da ciência, da história da química, da história da física, e de acordo com as palavras das historiadoras, né, Bessot de Vincennes e Isabelle Stenger, se nós estamos falando de estudar história da física, da química, da matemática, é que nós pressupomos que existe uma história a ser contada, e essa separação nessas áreas bem distintas, digamos assim, essa hierarquização e organização, ela foi inicialmente colocada por Comte lá no século XIX. Tá? Segundo Comte, tá? Nós vamos falar aqui da lei dos 3 estados, racionalizando a evolução humana. Ou seja, a história da humanidade, segundo Comte, compreende 3 estágios evolutivos. Tá? O primeiro estágio é o estágio teológico. Nesse estado, né, estado teológico, os homens atribuem causas divinas ou mágicas aos fenômenos. Por exemplo, um raio cai por um desejo divino. Esta era a situação da humanidade antes do iluminismo, que desenvolveu e espalhou as ideias da revolução científica. O iluminismo é tradicionalmente aí considerado o período entre o ano de 1715, o ano em que morreu Luís XIV, e 1789, que é o início da Revolução Francesa. Tá? Nesse estágio teológico, tá, nós temos aí todos aqueles mitos, a mitologia greco-romana, existem deuses responsáveis para explicar os vários fenômenos da natureza, tá? E não existia explicação científica. Segundo Comte, esse era o estado teológico. Com o iluminismo, tá, nós passamos para o estado metafísico na visão de Comte. É um estado mais avançado que o anterior e surgiu aproximadamente aí nesse período, no século XVIII. As explicações não mais são de natureza religiosa, mas tendem a criar entidades abstratas como a natureza, a humanidade, e atribuir-lhes as causas dos fenômenos. Esta é a fase das grandes generalizações, como os direitos universais do homem, surgidos na Revolução Francesa. Nesse estado metafísico, o homem começa a deixar para trás esse estado teológico totalmente místico. Tá? Mas observa que nós comentamos no vídeo anterior que, na visão de Thorndike, essas questões místicas, tá? Elas são importantes também para que a gente entenda, que a gente escreva história. Tá? Comte não. Para o Comte, essa visão, esse estado teológico ficou para trás na medida em que a humanidade se desenvolvia. E depois do estado metafísico, na visão do Comte, nós estamos no estado positivo, ou estado científico. Este é o estado em que a humanidade estava entrando aí no século XIX, em que todas as explicações são racionais, lógicas e científicas. Esta é a culminação da evolução do pensamento humano. Então, para Comte, ciência era racional, lógica, organizada. Daí que nós vimos as diferenças dos pensamentos de Sarton e de Thorndike. Tá? O próprio
Partington era também positivista e entendia que ao escrever a história da química, por exemplo, essas questões místicas, teológicas não deviam entrar, tá? Então, essa influência sobre o pensamento desses primeiros autores, não todos, porque nós tivemos aí Thorndike, americano, que nós já comentamos, mas essa influência veio de fato do Comte, tá? Ciência racional, ciência lógica, e nós ainda temos, de uma certa forma, interiorizada. Nós sempre pensamos, nós já discutimos isso, que os cientistas são racionais, lógicos, metódicos. Metódicos nós somos, claro, o cientista tem que ser metódico, mas muitas vezes nós comentamos também que o cientista também toma decisões, muitas vezes intuitivas. Ilustramos isso no passado também, em outra aula. Vamos agora mudar um pouquinho o tema. Falamos brevemente sobre o Comte, apenas para que vocês o conheçam um pouquinho. Nosso curso é de História, não é de Filosofia da Ciência, até porque eu não estou habilitado para falar de filosofia das ciências assim, mas é importante que a gente conheça a influência desse filósofo sobre os historiadores. Vamos passar agora para falar um pouquinho sobre como que a história da química ela passou a ser integrada nos currículos e como que ela passou a ser ensinada. E eu vou apresentar para vocês, de uma forma resumida, fazendo um recorte como sempre, um trabalho publicado recentemente na revista ISIS, de 2020, The History of Chemistry in Chemical Education, de autoria do professor John Powers. Nesse estudo, ele faz um relato histórico, né, de como que o ensino da história começou a fazer parte, tá, do currículo, como que ele começou a ser inserido nas universidades. Tá? Eu começo com essa pergunta, né, então, para vocês. Por que estudar história da química? A gente tem feito essa pergunta nos outros vídeos. Quando esse estudo teve início? Na UFMG, essa disciplina ela foi criada apenas em meados da década de 80, com a primeira turma que passou que foi formada para assistir essa disciplina, foi em 1985. Então, o ensino, pelo menos aqui, na nossa universidade é relativamente recente, são 36 anos. Em outras universidades no Brasil também ocorreu mais ou menos aí pela década de 80, mas nos Estados Unidos e em outros locais, esse estudo é mais antigo. E eu vou relatar, então, esse trabalho. Segundo Powers, o debate sobre o papel da história da ciência no ensino de ciências já vem ocorrendo há mais de um século, há mais de 100 anos. Isso é assunto de debate nos Estados Unidos. Esse debate ele teve novo impulso nos Estados Unidos em função de um programa intitulado Next Generation Science Standards, o NGSS, que foi promovido por um consórcio de 26 estados americanos. E, para vocês terem ideia da atualidade desse debate, as diretrizes desse programa foram publicadas em abril de 2013. Nós estamos falando aqui, como comentado pelo próprio Powers, que há mais de um século esse debate ocorre nos Estados Unidos. Tá? A nossa primeira universidade, tá, federal, enquanto universidade, ela foi fundada nos anos 20 do século passado. As nossas universidades, ainda enquanto instituição universitária, elas não têm 100 anos. É claro que o ensino superior no Brasil tem mais tempo, mas não as universidades. Ou seja, o nosso sistema de ensino superior é muito jovem. Tá? Esse debate ocorria nos Estados Unidos e por aqui não investiguei a literatura, mas certamente esse debate não ocorria aqui nesse momento. E o objetivo desse programa é ensinar estudantes de ciências sobre, e eu destaco aqui, a natureza da ciência. Tá? E às vezes esse enfoque é expandido para se referir à história e à natureza das ciências. Esse é o objetivo desse programa,
que foi, cujas diretrizes publicadas em 2013, de acordo com Powers, tá? Bem, só reforçando, o objetivo era ensinar os estudantes sobre a natureza das ciências. Os nossos estudantes, mesmo no Brasil, a gente estuda ciências desde o ensino fundamental, o ensino médio, na universidade, mas muitas vezes o estudante aprende o conteúdo, mas não faz uma reflexão profunda sobre qual é a natureza daquele conhecimento, qual é a natureza daquela área do conhecimento, como que o conhecimento ele é criado, como que o conhecimento evolui, ou seja, sobre a natureza da própria área de estudo. Eu vou fazer uma citação de alguns trechos do artigo do Powers e, segundo ele, o que se pretende com o estudo é, abre aspas, discutir aspectos sobre como a ciência funciona, seus métodos, suas práticas, as incertezas e decisões tendenciosas relacionadas ao seu desenvolvimento, as características dos cientistas e sobre como o conhecimento científico ele é desenvolvido e aceito pela sociedade. Eu estava comentando, acabei de comentar, que nós estudamos ciências, os nossos alunos estudam ciências, mas essa reflexão envolvendo todos esses aspectos aí, e finalizando com uma análise crítica sobre como que o conhecimento científico ele é desenvolvido, como que ele é aceito, isso a gente faz muito pouco também aqui no nosso país. Powers, então, ele, para iniciar a discussão do assunto, tá, sobre como que esse ensino da história da química se deu por lá, no norte, ele pega dois casos para ilustrar as razões e as formas como o ensino de química foi implantado nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Eu chamo a atenção disso daqui, porque nós estamos iniciando esse curso sobre história da química, mas não basta que a gente faça relatos de datas, de nomes, não basta que a gente comente nomes importantes, grandes feitos, como nós comentamos no vídeo anterior, né? Isso é uma crítica que é feita por alguns historiadores modernos. É importante que a gente faça essa reflexão, tá? Mas, seguindo então, acompanhando Powers, os dois exemplos que ele escolheu para a discussão mostram duas maneiras distintas como o ensino da história da química e da ciência como um todo mudou de foco. Ele passou de um tempo em que, conforme dissemos, os cientistas escreviam suas próprias histórias, nós mencionamos isso no vídeo anterior, tá? Do século XIX, visando promover a ciência na sociedade e criar uma identidade profissional, até o momento em que os educadores da ciência propunham usar a história para ensinar métodos, práticas e valores da ciência. Então, a ideia do artigo é mostrar como houve essa mudança de foco. E depois chegamos ao final e eu vou pedir, já adianto aqui agora, que vocês reflitam sobre como que vocês veem o atual ensino de ciências. Embora nós estejamos começando a nossa disciplina aqui agora, vocês já vêm estudando ciências há muito tempo, como que, parando para refletir, vocês já pensaram sobre como o conhecimento científico é desenvolvido, como que ele é aceito pela sociedade? Nós estamos vivendo num momento em que, mais do que nunca, essa pandemia tem colocado a ciência no centro do debate, sob os holofotes da mídia. A própria população está enxergando mais do que nunca o poder da ciência para o seu bem-estar. Então, é muito oportuno que a gente faça esse passeio histórico, retornando a aproximadamente um século atrás, para ver como que todo esse processo de ensino de história da química se desenvolveu. Os dois casos escolhidos por Powers envolvem, o primeiro deles, o professor Edgar Fawcett Smith, químico americano, muito conhecido pelos historiadores da química por seu interesse na história da química. Ele nasceu
na segunda metade, no início da segunda metade do século XIX e viveu até 1928. Em 1896, Powers estava aí com 42 anos já, com a carreira estabilizada como químico, né, já consolidada. Ele então começa, na metade da sua vida quase, né, ele viveu bastante, né, um pouco mais da metade da sua vida, ele introduziu um programa de História da Química na Universidade da Pensilvânia, que eu simbolizo aqui como UP. E o segundo caso se refere ao trabalho do professor James Bryan Conant, também um químico americano, foi professor da Universidade de Harvard, foi reitor dessa universidade, que eu resumo aqui como HU, e ele introduziu um curso de História da Ciência em 1947. Você observa aí que praticamente 50 anos depois do curso introduzido na Pensilvânia por Fass. Então nós temos a diferença aí de meio século. Em meio século, muita coisa aconteceu e nós veremos isso como apontado, como destacado por Powers. Tá? O caráter do curso promovido por Conant, ele era totalmente diferente do realizado por Smith, uma abordagem totalmente diferente, com objetivos diferentes. São homens que viveram em tempos, embora tenham convivido por algum período, viveram em tempos diferentes. Conant veio a falecer 50 anos após a morte de Smith. Então, são dois períodos históricos interessantes para que a gente possa analisar. Como eu comentei, Smith, ele defendia o ensino de História da Química, era um grande defensor, achava que isso era importante, e criou na Universidade da Pensilvânia um curso sobre esse tema, em 1896. E ele ministrava 1 hora de aula por semana. Esse curso ele ministrou aí por mais de 2 décadas, né? Por mais de 3 décadas, né? Até o final da sua vida. Então foi um curso muito exitoso, que tinha uma característica que nós mostraremos aqui, que refletia muito a visão, a experiência e a formação de Smith, e o estágio de desenvolvimento da ciência e da química nos Estados Unidos. Entre 1914 a 1920, Smith escreveu 6 livros sobre história da química, focada nas contribuições dos químicos americanos. Aqui eu já começo a destacar um aspecto muito importante. A química norte-americana não era a química predominante no século XIX. Era a química europeia, os próprios americanos iam estudar na Europa, na Alemanha. A Alemanha era um centro muito importante. Na segunda metade do século XIX, ela se tornou talvez um dos principais centros de desenvolvimento da química. Nós estudaremos tudo isso ao longo dessa disciplina. E os livros de Smith, eles eram focados para destacar as contribuições dos químicos americanos. Então, para Smith, a história da química era essencial para a formação dos estudantes de química americanos. Nesse esforço, ele apresentava em seu curso o que ele chamava de, entre aspas aí, cultura e valores humanísticos da química, segundo Powers. O curso era baseado na história de grandes nomes e de grandes eventos, sempre destacando, tentando destacar aí as contribuições dos químicos americanos. Nós comentamos no vídeo anterior sobre, de certa forma, uma crítica feita por Herbert Butterfield, quando ele publicou seu livro sobre História da Ciência, que naquele momento do século, final da segunda metade do século XX, da primeira metade do século XX, né? Década de 40, final da década de 40, quando ele publicou o livro, ele dizia que a história da ciência ainda não estava consolidada como uma disciplina. Tá? Muitos historiadores ainda faziam relatos como um cronista. E aqui o curso do Smith, ele sim era focado em grandes homens, grandes eventos. Tá? Talvez essa crítica de Butterfield, de certa forma, você associa ela com essa visão como o Smith estava apresentando o seu curso. Eu particularmente, acho que não devemos fazer disso uma crítica,
uma vez que a iniciativa dele foi muito importante. E ainda segundo Powers, Smith esperava que os alunos entendessem, abre aspas, tá? Entendessem a dignidade, as lutas e o significado da química e adquirissem reverência pelos químicos como profundos pensadores e experimentalistas. Esse é um aspecto que eu também gostaria de destacar, porque o que ele pretendia é que os estudantes de química passassem a admirar os químicos, particularmente os americanos, não apenas como experimentadores, tá? Mas os químicos também pensam, cada experimento, cada teoria que é desenvolvida, cada experimento realizado, demanda muito planejamento, muito pensamento. Os químicos são, sim, os pensadores. Nós não somos meros repetidores de receitas experimentais, não. Nós desenvolvemos, sim, uma área da ciência no seu sentido mais amplo e mais profundo. Então, esse é um aspecto também que vocês, estudantes de química, devem refletir sobre ele, tá? Não basta que você simplesmente aprenda receitas. Essa é uma parte técnica. É importante que por trás de cada estudo, que por trás de cada experimento, que por trás de cada teoria, você invista tempo em pensar, refletir sobre o que está sendo estudado e feito. Tá? Então, dessa forma, o curso de Smith visava transmitir aos estudantes, abre aspas, uma identidade profissional e um modelo a ser seguido. Observa que nós já falamos sobre essa questão da identidade profissional e sobre o modelo a ser seguido, tá? E nós teremos outras aulas, outros vídeos mais adiante, quando nós formos tratar da química no século XIX, e esse era a visão do Smith. Mas nós devemos lembrar, tá, que o Smith buscava naquele momento, nesse momento, né, no início do século XX, criar uma identidade para a herança química americana, que na sua visão carecia dessa identidade. Tá? Ele entendia dessa forma e ele próprio havia estudado em 1870, em Göttingen, na Alemanha, sobre a redação de Friedrich Wöhler. Tá? São nomes que eu estou mencionando aqui nessa apresentação inicial e que ao longo desse curso nós discutiremos o trabalho de Wöhler, a importância da química americana, a química alemã. Tá? Wöhler é um químico orgânico e Smith trabalhou com ele, e o próprio Smith sentia que no século XIX os americanos não tinham essa identidade, eles iam procurar a formação mais avançada na Europa. Em 1921, o Smith se tornou presidente da American Chemical Society e ele criou a History Division, a divisão de História, tá? Que em 1924 passou a publicar a revista Journal of Chemical Education. Essa revista, Jornal de Educação Química, Journal of Chemical Education, é uma das revistas mais antigas, se não a mais antiga, na área de educação em química. É até hoje uma revista das mais importantes, com enfoque centrada no ensino de química, desenvolver metodologias, estratégias, muito importante para o ensino de química. Mas na sua criação, ela estava diretamente associada, ligada, era a revista da Divisão de História da ACS. E, se vocês observarem os artigos publicados por essa revista nas décadas de 20 e 30, nos seus primórdios, né, grande parte são artigos na área de História da Química. Tem artigos importantíssimos, que muitos deles são citados no livro-texto que nós adotamos nesse curso, que é o livro de Henry Lester, já mencionei para vocês, The Historical Background of Chemistry. O Lester, além de apresentar diversos artigos originais, apresenta muitos artigos extremamente interessantes do Journal of Chemical Education. Ainda conforme Powers, o curso de Smith, que era o The Historical Program, abre aspas, destacava a importância de chamar a atenção de químicos europeus interessados
mas, segundo ele, desinformados, bem como os americanos, né, desinformados, sobre a importância da química americana. Ou seja, ele tinha isso como um projeto. E falta entre nós, eu diria, alguns Smiths para chamar a atenção, para destacar a importância da química que vem sendo realizada nas universidades e nos institutos de pesquisa no Brasil, tá? Isso é algo para vocês refletirem também. Nós precisamos de Smiths, nós temos alguns Smiths entre nós. Reflitam sobre isso. Ele buscava, tá, ainda continuando, segundo Powers, legitimar os químicos americanos e as instituições por meio da sua integração em uma narrativa histórica mais ampla. Bom, em função da importância desse trabalho, da divulgação da química americana, da legitimação dos químicos e da química americana, da divulgação dos trabalhos realizados nos Estados Unidos para chamar a atenção dos europeus, que era onde a ciência tinha uma história mais consolidada, e em função da importância desse trabalho, tá, na criação e na divulgação dessa história da química, em 1932, a American Chemical Society realizou um simpósio em homenagem a Smith. Tá? A American Chemical Society é a maior sociedade de química do mundo, com milhares, com mais de 100 mil, não sei o número exato aqui agora, de associados no mundo inteiro. É uma sociedade muito pujante, muito importante, que publica as principais revistas na área de química, juntamente com outras sociedades, é claro. Nós falaremos também sobre esse desenvolvimento dessas sociedades no futuro. O outro caso de estudo é o caso do professor James Bryan Conner, tá? Que foi professor da Universidade de Harvard, já mencionei isso, e ele teve toda a sua carreira aí realizada na primeira e praticamente no século, são 78 anos no século XX, tá? Durante a primeira metade toda do século XX e o início da segunda metade, e ele introduziu na Universidade de Harvard a disciplina História da Ciência. Aqui o curso do Conner tinha um caráter mais amplo, era ciência um pouco mais geral, tá? O objetivo do Conner era totalmente diferente do objetivo do Smith, tá? Em 1947, ele criou um programa de História da Ciência para ensinar, abre aspas, raciocínio científico e ponto de vista científico para estudantes de áreas não científicas. Então, observe que aqui já fica clara a diferença do interesse da introdução da disciplina de História da Ciência, tá? Na finalzinho da primeira metade do século XX, em contraste com o objetivo do Smith, que era promover a química e os químicos americanos, que era criar uma identidade para a ciência. Por que tanto dessa diferença? São homens diferentes, são dois homens importantes, dois químicos importantes, e das grandes diferenças se deve ao fato de que em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, Conner passou a integrar o National Defense Research Council, que é o Conselho de Pesquisa de Defesa Nacional. Tá? A sua experiência nesse conselho, nos esforços, entre aspas, né, durante a Segunda Guerra Mundial, deu-lhe uma visão ampla da importância da ciência no pós-guerra. Ele era consultor nesse conselho, que visava discutir questões relacionadas à aplicação da ciência para os esforços de guerra, tá? E quando a guerra termina, ele tinha uma visão muito clara e pessoal da importância da ciência. Observe que quando Smith começa o seu curso, a própria formação do Smith se deu em parte na Europa, na Alemanha, então ele tinha essa visão de que ele tinha uma clareza muito grande da importância da química europeia e a química e a ciência nos Estados Unidos, no final do século XIX e início do século XX, ainda tinha um papel secundário
quando comparado com a ciência e a química na Europa. Já no final aí da metade do século XX, a situação já era totalmente diferente. Os Estados Unidos tiveram um protagonismo enorme no desenvolvimento da bomba atômica, que foi um projeto de ciência gigantesco, e o Conan, ele estava a par dessas coisas que estavam acontecendo, tá? Bom, eu já comentei sobre isso, né? Enquanto Smith usou ciência da química para criar a identidade positiva para a química americana, no final da década de 40, a ciência já havia se estabelecido como uma força de grande importância do mundo naquela época, especialmente a ciência americana. Então, qual foi a motivação de Conan para criar o curso de História da Ciência? Conan havia notado que, no pós-guerra, o financiamento estatal estava muito focado para a área militar. O governo começou a investir muito dinheiro em pesquisa, mas muitos desses recursos eram para projetos estratégicos do ponto de vista militar. Isso era visto por Conan como uma, abre aspas, ameaça às liberdades democráticas. Ou seja, para ele era importante que as pessoas comuns, que não tinham formação científica, tivessem sim algum conhecimento sobre ciência, de modo a poder avaliar de forma crítica as políticas científicas do governo. Nós mencionamos no vídeo anterior sobre o fato de que o desenvolvimento das ciências ele ocorre não apenas em função das ideias, dos desejos e das intuições dos cientistas, mas essas pesquisas elas são financiadas em grande parte pelos governos, e no Brasil, grande parte das pesquisas é financiada pelo governo. Então, obviamente que existe uma influência política sobre as escolhas de temas a serem investigados. Nesse período no pós-guerra, Conan via que estava havendo um investimento muito forte na área militar, para pesquisas científicas na área militar, e ele achava que a população como um todo devia ter algum tipo de conhecimento sobre a maneira como a ciência se desenvolvia, sobre a maneira como a ciência devia ser apropriada pela sociedade, para que a população como um todo tivesse a possibilidade de avaliar de forma crítica as decisões do governo. Caso contrário, as liberdades democráticas estariam sob forte ameaça. Em função dessa visão, tá, daquele momento em que ele vivia, final da década de 40, o seu programa de História Geral da Ciência buscava dar essa formação a estudantes de áreas não científicas. Isso porque os estudantes de ciências, de certa forma, já fazem isso, já estudam a ciência e já sabem como que a ciência é desenvolvida, já conseguem avaliar de forma crítica, pelo menos é o que a gente espera. Mas aqueles que não são de áreas científicas, não têm o mínimo conhecimento e ficavam completamente aí à margem do processo decisório, sem a mínima condição de avaliar o que estava sendo feito pelo governo. Então, em 1947, tá, a guerra tinha terminado, o seu curso denominado The Growth of Experimental Science, ou seja, o crescimento da ciência experimental, passou a ser ministrado. E em 1957, ele publicou o resultado da experiência, ou seja, ministrando durante 10 anos o curso, num livro cujo título é Harvard Case Histories in Experimental Science, ou seja, os casos de história de Harvard na ciência experimental. Isso era um relato do que havia sido ensinado, dos vários temas que havia ensinado. Ele escolhia vários tópicos, não apenas química, para introduzir no seu curso. Com seu curso, Conan esperava que os estudantes conseguissem, abre aspas, obter o entendimento da ciência, ou seja, que adquirissem alguma familiaridade com as estratégias e táticas da ciência. Ele não esperava ensinar ciência, formar cientista, não. Ele esperava que estudantes que não fossem da área de ciências adquirissem algum conhecimento, alguma
visão sobre como a ciência era desenvolvida. Quais eram as estratégias, as táticas empregadas no desenvolvimento da ciência. Segundo Powers, ele não pretendia ensinar o método científico, como eu já mencionei. E também não pretendia promover a história da ciência, a história da química, e nem promover a química americana ou a ciência americana, e nem promover o ensino da história da ciência por si mesmo. Para Conan, ele escolhia exemplos para o seu curso e pegava exemplos, tá, de pesquisas, de resultados de pesquisas científicas, exemplos históricos, mais simples e mais fáceis de serem entendidos do que a ciência que vinha sendo desenvolvida na sua época. Na sua época, final dos anos 50, a física, particularmente, ela já estava muito avançada. Foi o período em que foi feita a bomba atômica, a física quântica já vinha sido desenvolvendo desde o início do século XX. Então, a física já estava muito avançada. E para o entendimento dessas ciências, a própria química, a síntese orgânica já estava também se desenvolvendo no nível de complexidade que apenas aqueles estudantes com a base sólida de formação científica eram capazes de entender. E se você pega exemplos históricos mais recuados no tempo, isso é mais fácil. Então, Conan fazia essa escolha de preferência desse tipo de exemplo, tá, para introduzir no seu curso. Bom, apesar da importância e do impacto dos cursos de Conan, tá, ele ministrou esse curso por muitos anos, começaram já a surgir historiadores das ciências profissionais. Nós comentamos sobre isso também no vídeo anteriormente. Segunda metade do século XX, começam a surgir historiadores das ciências profissionais, em contraste com os historiadores, né, que eu já ilustrei com vários nomes aqui, pessoas que eram químicos, como o próprio Partington, era um químico com formação em química e que passou a se dedicar ao estudo e desenvolver a área de história da química. Na segunda metade já começam a surgir pesquisadores que, por formação, já são historiadores profissionais. E essa visão diferente entre esses historiadores e a visão dos químicos e de outros cientistas que escreviam a história começou a resultar em tensões entre os departamentos de química e de história da ciência. Essa tensão se dava em relação ao domínio do que seria apropriado ou não, tá? De que seria apropriado ou não utilizar a história no ensino de química. Então, esse debate ocorreu nesse período. Conan sofreu crítica de muitas pessoas na época, apesar da importância que seu curso teve. Como eu venho falando, o curso de Conan logo começou a sofrer muitas críticas, e dentre os principais críticos encontrava-se Thomas Kuhn, um dos muitos instrutores do Departamento de Química de Harvard. Kuhn e outros vieram se rebelar contra o curso de Conan. Kuhn se tornou um dos mais influentes e importantes filósofos da ciência, escreveu livros muito importantes e ainda hoje os trabalhos de Kuhn, que eventualmente nós falaremos no decorrer dessa disciplina, eles tiveram uma influência muito grande no desenvolvimento da filosofia da ciência. Na década de 60 e 70, o debate, então, sobre esse tema era muito intenso, e o químico americano Harold Goldwhite publicou um artigo no Journal of Chemical Education, nós já falamos dessa revista, da importância dela, né? Reconhecendo a divergência profissional entre os objetivos do ensino de química e os objetivos da disciplina História da Química. Nesse artigo de 75, Goldwhite diz que, abre aspas, os professores de química devem ensinar a química e deixar o ensino da história da química para os especialistas dos cursos de história, tá?
Eu faço parênteses aqui, gostaria também que vocês parassem o vídeo nesse momento, ou mesmo depois, e anotassem essa observação do Goldwhite e refletissem sobre ela, sobre o que vocês pensam. Para Goldwhite, os professores de química devem se limitar a ensinar química. E história da química deixa para especialista em história. Eu faço uma pergunta para vocês, tá? Se na década de 40, estou falando década de 40, Estados Unidos, a química e as outras ciências já estavam tão desenvolvidas que o próprio Conan estava escolhendo exemplos mais antigos para introduzir no seu curso, tá? Será que hoje um historiador, alguém com formação apenas em história, seria capaz de ensinar a história da química? Tá? Vocês perceberão claramente, ao final dessa disciplina, nós vamos estudar bastante sobre o desenvolvimento da química no século XIX, quando a química começa a se especializar em áreas diferentes. Vocês verão que vai ficar bem mais difícil compreender como que, por exemplo, a fisicoquímica se desenvolveu se você não conhece o mínimo de fisicoquímica. Como que a química orgânica se desenvolveu, como a parte de síntese se desenvolveu, se você não conhece o mínimo de síntese orgânica. Tá? Se você está falando da história da ciência que ocorreu no século, por exemplo, 17, 18, onde não havia muita especialização, onde não havia tanto aprofundamento em cada uma das áreas, sim, é mais fácil, é capaz sim. O próprio Herbert Butterfield, escreveu um livro brilhante sobre história da ciência, tá? Mas, ainda segundo ele e outros historiadores, se você recua no tempo, a ciência não estava tão complexa como ela é hoje. Hoje, para um professor de química, especializado em química orgânica como eu, é difícil, é muito difícil para mim entender várias outras áreas de química, e demandam conceitos, demandam conhecimentos. Como é que eu vou escrever história de um assunto que eu não conheço? Tá? Então, o Goldsmith escreve isso há 46 anos atrás, tá certo? Essa é a opinião dele, que os professores de química devem se limitar a ensinar química e devem deixar para os historiadores o ensino da história. Será que é isso mesmo? O que é que vocês pensam sobre esse tema? Bom, a conclusão do artigo de Powers, ele faz um comentário sobre um artigo também do Journal Chemical Education, um artigo já agora bem mais recente, publicado em 2015, de autoria de 3 professoras, Christine Oslo, que é professora do Rocky Mountain High School em Fort Collins, no Colorado, de Mena Balgobal, que é do Departamento de Biologia da Universidade do Estado de Colorado, também em Fort Collins, e de Nancy Levinger, do Departamento também de Química, agora, da Colorado State University, em Fort Collins. Essas 3 autoras, nesse artigo que está aqui indicado para vocês, tá? Cujo título é How Did We Get Here? Como nós chegamos aqui? Ensinando química com a perspectiva histórica. Nesse artigo, Powers destaca a conclusão das autoras, tá? Que é o seguinte, abre aspas, tá? Isso aqui é um destaque feito por Powers, vocês podem acessar o artigo, é um artigo de poucas páginas, 4 páginas, tá? Que trata do o que ensinar, como ensinar química, tá? História da química. Ela diz o seguinte, ensinar história da química para professores de química, cujo conteúdo eles podem integrar em suas aulas, ajudará os estudantes a entenderem como o conhecimento químico é feito, isto é, como as teorias químicas são criadas e revisadas, dessa forma, reforçando o conhecimento sobre a natureza da ciência. Ou seja, as autoras defendem que o ensino da história, ele, para professores de química do ensino médio, eles devem contribuir para que os alunos tenham melhor entendimento de como que a química é desenvolvida, como que as teorias são criadas, como são revisadas. De fato, nesse sentido,
Eu particularmente concordo com as autoras. Se você estuda, como nós estudaremos aqui, história da química, nós vamos discutir como que várias teorias surgiram ao longo dos séculos, como que elas explicavam vários fenômenos à luz do que se sabia num dado momento histórico, e na medida que outros conhecimentos vão sendo desenvolvidos, novas descobertas vão sendo feitas, começa a se observar que aquela teoria, até então aceita, amplamente aceita, ela começa a mostrar falhas, começa a se perceber que ela já não explica muitos dos fatos observados, e daí a teoria é revisada, e às vezes totalmente descartadas. Nós vamos tratar aqui, quando nós discutimos, por exemplo, a teoria do flogisto, que durante o século XVIII ela foi dominante, para muitos aí é considerada como a primeira teoria química, tá? E até que no final do século, com a teoria da combustão de Lavoisier, essa teoria passa a ser totalmente descartada, tá? Nós vamos ver isso. Mas aqui eu faço um outro comentário adicional, que é o seguinte: olha, se o químico que estiver ministrando essas aulas é um químico, não só professor, mas é um químico pesquisador, ele, mesmo sem ter muito conhecimento de história da química, e agora é um comentário particularmente meu, esse químico é capaz, sim, de mostrar como que a química é criada, tá certo? E estudando química, durante a graduação, você vai estudar várias dessas teorias, e você deve ser capaz de fazer isso. Mas o que as autoras propõem é que seja criado aí, sim, feito um esforço no sentido de criar um curso de História da Química, incluindo muitos tópicos. E, na verdade, a proposta que ela faz nesse artigo de Journal of Chemical Education vai praticamente cobrir o que nós vamos ministrar nessa disciplina, tá certo? Ao longo desse semestre. Bom, termino por aqui. Ao longo dessa apresentação eu deixei muitas perguntas para vocês, tá? Eu espero que vocês leiam o artigo do Powers. Vocês têm também aí a referência desse Journal of Chemical Education recente, que é uma possibilidade, para quem tiver interesse pode ler, mas a minha apresentação foi uma apresentação em cima do artigo do Powers, que é interessante que vocês, para fazer uma leitura própria, uma crítica própria, e eventualmente pontos que eu não destaquei, vocês poderão destacar, tá? Eu termino essa fase inicial dessa aula introdutória, deixando aqui como recado esse ponto que é o seguinte: tudo que a gente estiver vendo agora em diante, e mesmo nessas aulas iniciais, e mesmo em qualquer disciplina, vocês devem olhar, devem analisar sob um ponto de vista bastante crítico, tá? E para que isso seja possível, é importante que vocês fundamentem essa crítica com base na leitura de vários autores. E para isso eu faço um resumo aqui de algumas das referências que eu já citei nas partes iniciais: Bensot de Vincent, Mars. Essa apresentação em particular foi do Powers, com um comentário breve aí sobre o trabalho de Olson e os trabalhos do professor Filgueiras. Muito obrigado, até o próximo vídeo, a história continua.